Olá, sejam bem-vindos à quinta exposição do curso de Equações Diferenciais Aplicadas. Nesse vídeo nós vamos estudar o conteúdo de equações homogêneas que se encontra na seção 2.9 do livro-texto. Bem, o que são equações diferenciais homogêneas? Até agora nós temos estudado equações diferenciais, uma derivada da função y é igual a uma função que depende da variável independente, que é x, ou t, dependendo da questão, e do próprio y, que é a função que a gente está procurando. Mas há casos que essa função aqui ela tem um comportamento que nós podemos escrevê-la como sendo uma função dependendo ainda de x e de y, mas com a relação de que você pode escrever f como sendo uma função de y sobre x. A vantagem disso é que se a gente aqui é uma função de duas variáveis, né, y sobre x, mas se você chamar y sobre x de v, você vai ter uma função de uma única variável. Então vamos ver alguns exemplos de equações homogêneas, que a derivada de com relação a x é igual a essa fração. Quando a gente quebrar essa fração em duas, você vai observar que vai ficar y ao quadrado sobre x ao quadrado na primeira fração. E na segunda seria 2xy dividido por x ao quadrado. Quando você cancelar o x de cima com o x de baixo, vai ficar apenas duas vezes y sobre x. Então, essa equação diferencial ela pode ser escrita como uma função que depende de y dividido por x. Se a gente chamar esse y sobre x depois de uma nova variável, vamos chamar de v, vai ficar a função de uma variável só. E quando a gente fizer algumas substituição, nós vamos ter uma equação diferencial separável. Outro exemplo. Nesse novo exemplo, talvez não fique muito claro que aqui você tem uma razão, uma função dependendo da razão de y por x. Mas lembra aqui da propriedade do logaritmo, a diferença dos logaritmos é o logaritmo do quociente. Então, o logaritmo de x menos o logaritmo de y vai ser o logaritmo de x dividido por y. E como eu estou procurando essa função f como depende de y dividido por x, não tem problema nenhum. Se é o logaritmo de x dividido por y, a gente pode inverter aqui e fica 1 dividido por y sobre x. Porque eu quero que apareça y sobre x. Tá? E aqui, nessa terceira parcela, mais x mais y dividido por x menos y, a gente pode dividir tanto o numerador por x como o denominador por x, que não vai mudar o resultado da fração. E se a gente fizer isso, quando você dividir aqui todo o numerador por x, vai ficar x dividido por x dá 1, y dividido por x vai dar y dividido por x. E aqui embaixo, x dividido por x dá 1, menos y dividido por x. Ou seja, você vai ter uma fração que depende de y dividido por x. Então, no final das contas, você tem aqui uma função que depende de y sobre x. É ln de 1 sobre y dividido por x, mais 1 mais y dividido por x, dividido por 1 menos y dividido por x. Esse terceiro exemplo aqui, quando a gente tenta fazer a mesma coisa que fizemos nesse primeiro exemplo, quebrar em duas frações, observe que, embora apareçam os termos y por x nesse fator da primeira parcela e nesse fator da segunda parcela, tem um y aqui, ó, que não tem um x para você dividir e dizer que depende de y por x. Então, essa equação aqui ela não é homogênea, porque você não consegue escrever toda essa relação como sendo em função de y dividido por x. Então, esse é um exemplo de uma equação diferencial que não é homogênea. Vamos ver qual é o tratamento que se dá para a solução de equações diferenciais homogêneas. Então, dada uma equação diferencial homogênea, nós vamos chamar esse y sobre x de v, e, portanto, chamando y sobre x de v, essa função passa a ser função de uma única variável. E agora a gente tem que arrumar um jeito de trocar esse dy dx por uma relação envolvendo x e v, né? Porque eu não posso ficar com v aqui, y e x, vai ficar três variáveis. Então, vamos trocar esse dy por x, dy dx, por uma relação envolvendo x e v. Como o y dividido por x é igual a v, se a gente for isolar aqui o y, nós vamos ter que o y vai ser igual a v vezes x. Então, nós fizemos a substituição aqui, onde tinha y x, colocamos v, e agora vamos fazer a substituição aqui. Ó. Y é x vezes v, né, isolando aqui o y. Agora a gente pode derivar dos dois lados para encontrar quem é dy dx. Quando a gente fizer isso, nós vamos ter uma derivada no segundo membro, que vai depender apenas de x e v, e a gente vai pegar esse valor e substituir bem aqui. Vamos fazer isso? Vamos derivar com relação a x. Derivando com relação a x, como aqui é um produto, x vezes v é uma função que depende de x, pessoal. Então, eu tenho que derivar também aqui com relação a x, que vai aparecer a derivada de v. Vamos derivar. Como é a derivada do produto, a derivada de x vai dar 1 vezes v, dá v.
Agora vamos repetir o x derivar v. Vai dar então x vezes v', derivada de v com relação a x. Então agora nós sabemos quem é a derivada de y com relação a x. E podemos, em função de v e x, que é essa expressão todinha, vamos substituir bem aqui. Então, quando fazemos essa substituição, nós temos uma equação diferencial nova. E observe que a gente vai poder agora separar as variáveis. Eu posso fazer isso pelo lado de cá. E depois, esse termo x está multiplicando. Eu passar para o segundo membro, vai ficar aqui no denominador. E esse termo que está no numerador vai para o primeiro membro no denominador. Ou seja, nós vamos ter essa igualdade, que é uma equação diferencial separável. Observe que no segundo membro aparece apenas x e no primeiro membro aparece apenas uma função que depende de v e a derivada de v. Então nós temos aqui uma equação diferencial separável. Para as pessoas que preferem, você pode multiplicar por dx dos dois lados para colocar essa equação na sua forma diferencial. Foi isso que eu fiz. Tá? Desse lado aqui eu multipliquei dx em toda a equação. Deixa eu voltar. Então aqui, ó, a gente multiplicou por dx aqui no primeiro membro, no segundo membro. Então do lado vai ficar 1 sobre x dx. No primeiro membro, ia aparecer dv dx derivada de v com relação a x vezes dx. Aí se eu cancelar esse dx com esse dx, ficaria só dv, né? Assim? Não, não é assim não. Lembre-se que a derivada não é uma razão. Você usar aqui dv dx, que é a derivada de v, vezes dx, dá o próprio dv. Foi isso que a gente fez aqui nessa passagem. Pronto. E agora é só integrar dos dois lados. Quando você integrar dos dois lados, você encontra quem é a função v. Aí depois você não acabou ainda, né? Como você encontrou quem é a função v, para achar quem é a função y, vai voltar para cá, a função y é sempre x vezes v. Como você achou v, é só multiplicar por x, você tem quem é a função y. Vamos fazer um exemplo para ilustrar. Mas antes disso, observe que aqui a gente chegou numa fórmula. Quando você tem a equação homogênea, e você vai identificar quem é esse f de v, para ver se é homogêneo ou não. E se você identifica ele, verifica que é homogêneo, você pode vir diretamente para esse momento aqui, ó, substituir essa fórmula e resolver a equação diferencial a partir dessa última linha. Eu não vou fazer dessa maneira não, tá? Eu vou fazer um exemplo ilustrando todos esses passos. Mas se o aluno quiser fazer dessa maneira, também não tem nada que me impeça. Então vamos lá, vamos resolver essa equação diferencial. Que é o primeiro exemplo da exposição de hoje. Então realmente é uma equação homogênea, né? Aqui depende de y sobre x, aqui também. Então essa aqui vai ser uma função que depende apenas de y sobre x. E nós vamos fazer a mudança de variável chamando v de y sobre x. Ou seja, a função f de v é v ao quadrado mais 2v. Caso queira substituir naquela expressão. Nessa expressão aqui. Você substitui esse f de v por v ao quadrado mais 2v. Bem, então, substitui aqui y por v vezes x. E substituir y sobre x por v. Isso vai mudança de variáveis. Essa equação que antes era em y, passei a só agora uma equação em v. E vamos derivar, que a gente já fez antes. Esse v que está no primeiro membro está para o segundo membro, vai ficar apenas v aqui. E agora esse x você pode passar para o segundo membro, esse v ao quadrado mais v passar para o primeiro membro, e você tem agora uma equação diferencial separável. Bem, então agora é só escrever em sua forma diferencial e integrar dos dois lados. E aí nós vamos resolver a equação diferencial. Observe que partindo da equação diferencial que não é linear, tem um y ao quadrado, você não consegue separar porque tem um 2xy aqui, quando você tenta separar você não consegue. Então essa equação diferencial ela não pode ser resolvida por nenhum dos métodos que a gente aprendeu antes. Então você tem que usar um método diferente. Então essa equação diferencial que era não linear, t ao quadrado, não separável, depois que a gente fez essa mudança de variável, y igual a v vezes x, ela se transformou em uma equação diferencial separável em v. Então você vai encontrar quem é v e depois volta para encontrar quem é o y. Só que para resolver essa equação diferencial, a gente vai integrar dos dois lados. E para fazer essa integral, vou colocar aqui na outra página, é uma daquelas integrais que a gente resolve pelo método das frações parciais, né? V ao quadrado mais v aqui no denominador. Então vou fazer agora passo a passo, até para a gente lembrar como é que se resolve integrais pelo método das frações parciais. Claro, quem já lembra disso pode pular vários minutos aqui da exposição. Então, quando você vai resolver uma integral pelo método das frações parciais, você vai pegar o integrando e vai fatorar o denominador
para poder descobrir quem são as frações parciais que vão aparecer. Então, como 1 sobre v ao quadrado mais v é igual a 1 sobre v vezes v mais 1, então a gente já sabe que as frações parciais que tem que aparecer vão ser o no denominador v e v mais 1. São exatamente os fatores aqui desse produto. Então, o nosso trabalho agora é descobrir quem é A e quem é B. Bem, nem todo mundo fez cálculo comigo. Então, além daqueles métodos que você encontra no livro, tem outra maneira que eu prefiro fazer, que eu acho mais rápida, que eu vou ilustrar aqui. Bem, para essa expressão, a gente quer encontrar quem é A e quem é B. Isso aqui tem que valer para todos os valores de V. Lembre-se que V aqui é um número que varia, né? É uma função. E A e B são constantes. Então, a gente pode, por exemplo, pegar, com o intuito de encontrar quem é A e quem é B, eu vou multiplicar toda essa igualdade por V. Quando multiplicar ela toda por V, vai aparecer um V aqui num A, num B, né? Em todas as parcelas você vai multiplicar por V. Qual é o objetivo de fazer isso? Porque agora eu posso cancelar aqui esse V com V e vai ficar apenas A. Posso cancelar aqui esse V com esse V, então a gente pode cancelar todos os V. Vamos cancelar os Vs. Posso cancelar aqui o V com V, esse V com esse outro V. E o que restou foi apenas esse A na primeira parcela do segundo membro, BV sobre V mais 1 e 1 sobre V mais 1, depois do cancelamento. Bem, como essa igualdade tem que valer para todos os valores de V, eu vou escolher um valor de V que zere essa parcela. Porque ao fazer isso, esse termo vai desaparecer, vai ficar apenas A aqui igual a um valor. Bem, para zerar essa expressão, eu tenho que tomar V igual a zero, né? Porque se eu tomar V igual a zero, 0 vezes V dá zero, dividido por 1 dá zero. Então esse termo vai desaparecer, vai ficar apenas A, igual a 1 sobre V mais 1. Como eu escolhi V igual a zero, eu vou substituir V por zero. Então, ao fazer isso, escolhendo V igual a zero, esse termo vai desaparecer. Aqui onde tiver V vai ficar 0, mais 1 dá 1. 1 dividido por 1 igual a A, porque aqui, como o V era 0, esse termo dá 0. Portanto, para V igual a 0, a gente tem que A é igual a 1. Não vou colocar todos os detalhes não, tá? Mais uma vez, como V é 0, B vezes 0 dá 0, então esse termo aqui dá 0. Como eu escolhi V igual a 0, 0 mais 1 dá 1. 1 dividido por 1 dá 1, então A é igual a 1. E a mesma coisa que a gente fez agora multiplicando, pegou essa igualdade, multiplicou por V para achar quem era o A. Eu vou multiplicar agora por V mais 1 para achar quem é o B. Então, toda a igualdade foi multiplicada por V mais 1. Então, vou multiplicar todos os numeradores aqui por V mais 1. E como antes, eu quero escolher um valor de V para... eu tenho primeiro ainda... Dá para simplificar aqui, esse V mais 1 com esse V mais 1, esse V mais 1 com esse V mais 1. Então, quando a gente cancelar, nós vamos ter apenas... Cancelar aqui. Sobra 1 sobre V. Aqui sobra A vezes V mais 1 sobre V. E aqui sobra apenas B. Temos apenas B aqui. Ó. E vamos escolher um valor de V que cancele esse termo, que se torne zero. O valor de V para que aqui dê zero é... Aqui esse V mais 1 tem que ser zero. Né? Que 0 vezes A dá A. Então, e para que aqui dentro dê zero, esse V tem que ser igual a menos 1. Então, se a gente escolher V igual a menos 1 mais 1 dá zero, vezes A dá zero, esse termo todo dá zero. Vai ficar B igual a 1 dividido por V, que nesse caso é menos 1. 1 dividido por menos 1 dá menos 1. Então, B é igual a menos 1. Então, a gente encontrou A, que era 1, e B, que era... A gente encontrou, voltando aqui, pessoal, a gente encontrou que A era 1 e B era igual a menos 1. Então, aquele integrando, que era essa expressão, escrevendo em frações parciais, né? Soma de duas frações mais simples, deu 1 sobre V e menos 1 sobre V mais 1. E agora a gente pode voltar para a integral, que era a integral desse termo que a gente estava fazendo. E então, para resolver essa integral, que aparentemente era mais complicada, né? A gente não tem nenhuma uma regra que se aplique, ao integrar essas duas que a gente pode fazer. Isso aqui é a integral de 1 sobre V dá o ln de módulo de V, e a integral de 1 sobre V mais 1 dá o ln de módulo de V mais 1. Claro, se a gente tivesse o V era sempre positivo, ela dava ln de V. Mas como a gente não sabe, então tem que colocar o módulo. Pronto, então agora vamos voltar para a nossa integral que a gente tinha deixado de lado, que era essa aqui, a integral de 1 sobre V2 mais V igual a integral de 1 sobre x. Então, como a gente discutiu antes, esse termo 1 sobre V ao quadrado mais V, escrevendo em frações parciais a esse termo, e agora vamos poder integrar. Então, a integral de 1 sobre V é o ln de V, a integral de 1 sobre V mais 1 é o ln do módulo de V mais 1, e a integral de 1 sobre x é o ln de x. Vai surgir uma constante, eu resolvi colocar do lado de cá. Bem, e agora? Como é que a gente faz aqui para encontrar V?
nós podemos usar a propriedade do logaritmo, né? Essa aqui é a diferença dos logaritmos. E a diferença do logaritmo é o logaritmo do quociente. Então, aqui vai ficar o logaritmo desse dividido, do módulo de v dividido pelo módulo de v mais 1. Só que aqui não tem como você usar essa propriedade do logaritmo, porque tem uma constante aqui. Mas essa constante, a gente pode trocar ela por uma outra constante que seja exatamente o logaritmo de um certo número. Porque como a função logaritmo ela é sobrejetora, qualquer que seja o número real, eu posso ver como sendo logaritmo de um certo número. Que é isso que a gente vai fazer. Então eu vou trocar aqui esse C1 pelo logaritmo de uma com outra constante. C2. No livro ele chama a mesma constante, tá? Mesmo mudando de uma constante para outra, como é uma constante, ele não se importa muito e ele chama essa constante que mudou agora aqui de constante também, a mesma constante. Observe que sempre pode ser feito, por quê? Porque qualquer que seja um número real, ele é o logaritmo de algum número. A função logaritmo ela é sobrejetora. Então eu posso trocar esse 1 pelo logaritmo de um outro número. E por que posso colocar um módulo aqui? Porque o logaritmo é sempre calculado para números positivos. Então esse aqui é o logaritmo de um número positivo. Agora sim, a gente pode usar a propriedade do logaritmo. O logaritmo da diferença, né? A diferença dos logaritmos é o logaritmo do quociente. Então vou usar no primeiro membro essa propriedade e no segundo a soma dos logaritmos é o logaritmo do produto. Então nós vamos ter o logaritmo do quociente no primeiro e o logaritmo do produto no segundo membro. Agora, mais uma vez, como a função logaritmo ela é injetora, se o logaritmo dessa expressão é igual ao logaritmo dessa, é porque essas duas expressões são iguais. Ou então, como o livro didático fez, você poderia aplicar a exponencial dos dois lados e ficaria a exponencial do ln de alguma coisa, a própria coisa. A exponencial do ln de alguma coisa, essa própria coisa. Então, aí você que escolhe qual deles você gosta mais. Então, vamos ter que o módulo de v sobre v mais 1 é igual ao módulo de x vezes c2. Aqui a gente tem uma igualdade envolvendo módulos. Eu não posso dizer que o que está aqui dentro é igual ao que está aqui dentro, não, né? Porque poderia ser que esse fosse positivo e esse fosse negativo. Aí não ia dar certo, né? Teria que ter um menos aqui. E se esse fosse negativo e esse fosse positivo, teria que ter um menos aqui para você igualar, para que a igualdade ocorresse com módulos. Então, vamos supor que os dois fossem positivos. Se os dois fossem positivos, então os dois seriam iguais. Então ficaria v sobre v mais 1 igual a x vezes c2. Se os dois fossem negativos, também. Não tinha nenhum problema. Mas pode conseguir um ser positivo e outro ser negativo. Aí nesse caso, ia aparecer um menos. Ou desse lado, no lado do segundo membro, ou no primeiro membro. Então, para evitar esse tipo de coisa, como vai ficar sempre uma constante aqui, vezes menos 1, ainda é uma constante, seria menos C2. Então, nós vamos, para não ficar dividindo em tantos casos, escrever apenas que v sobre v mais 1 é igual a x vezes C. Você fica uma nova constante aqui. Essa nova constante seria a própria C2 se ambos fossem positivo ou ambos fossem negativo. E essa nova constante seria menos C2 se um fosse positivo e o outro fosse negativo. Pronto, ainda é uma constante do mesmo jeito. O que importa é uma constante do mesmo jeito. E agora a gente está em ponto de bala de resolver a equação diferencial. Aí esse ponto de bala foi feio, né? Como? Lembrando que y sobre x é igual a v. Então, se eu multiplicar aqui por x, o numerador e o denominador, vai ficar x vezes v aqui em cima, que é y. Então, acho que é uma boa ideia. O livro fez de outra maneira, tá? Usou mais fácil. Então, vou multiplicar por x no numerador e no denominador dessa fração, que observe que não altera a fração, né? V vezes x vai ficar aqui, v vezes x e mais 1 vezes x, porque eu estou multiplicando em cima e embaixo de uma fração por x. E agora vamos fazer a mudança de variáveis. X vezes v era y, então era não, x vezes v é y, e x vezes v é y, aqui vai ficar y, e y mais x igual a x vezes c. Pronto, agora é somente isolar quem é y e a gente resolveu a equação diferencial. Vou colocar aqui para frente, para cima, para ver se... Tá. Então, multiplicando y mais x por x vezes c. E agora esse termo que aparece y eu vou passar por... Eu só multipliquei, tá? Aqui, x vezes c por y mais x, para isolar o y. E agora esse termo que está no primeiro membro, vou passar para no segundo membro, está no primeiro membro. Pronto, agora colocar o y em evidência e dividir tudo por 1 menos xc. Colocando aqui o y vai ficar 1 menos xc e passa para o outro lado dividindo. Pronto, e com isso a gente resolveu a equação diferencial. Então, resumindo, quando você fizer a mudança de variáveis, você vai ter uma equação que vai ser separável. Quando resolver essa equação separável, você tem que voltar para a variável original. E, em geral, nesses exemplos de equações homogêneas, as integrais que vão aparecer são as integrais envolvendo frações parciais. Por isso que eu fiz questão de fazer passo a passo. Vocês vão precisar lembrar desse conteúdo para resolver essas questões.
Muito obrigado por terem assistido e até a próxima.